Paz e graça, igreja. Saudações a todos que nos acompanham também do nosso canal no YouTube, através do vídeo, e a todos aqui presentes, que a paz e o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos dar continuidade à nossa aula dominical. Livro que estamos estudando em Atos. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Atos. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 10. O Alessandro analisou o capítulo 9 na última aula, né? Falando um pouquinho sobre a conversão de Paulo, né? E antes era chamado de Saulo, um dos mais determinados perseguidor da igreja, que ali no capítulo 9 nós vimos que ele foi chamado, né? Ao propósito, ao desígnio, chamado por Jesus na estrada de Damasco. Nós então vimos a conversão de Paulo no capítulo 9. E hoje, no capítulo 10, nós vamos falar sobre Pedro e Cornélio. Acredito que seja um texto conhecido por muitos, né, dos irmãos, a conversão de Cornélio. Então, hoje nós vamos dedicar um pouquinho de tempo na introdução de sua conversão, né? Nós vimos Paulo, enquanto judeu, sendo levado por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus, sendo conduzido à conversão. E agora nós vamos ver um gentio também sendo conduzido à conversão do Cristo. Isso diz respeito a muita coisa para nós, irmãos. Atos, capítulo 10, ele fala não apenas da conversão de Cornélio em sua casa. Tem algo mais profundo para aprender disso aqui. A importância desse acontecimento aqui, ele se mostra na dimensão aqui dos fatos, né, relatados por Lucas, no capítulo 10. E também nos versículos 1 ao 18 do capítulo 11. Porque a história aqui que nós vamos ver, no capítulo 10 de Cornélio, ela se repete nos primeiros 18 versículos do capítulo 11. Então, precisamos entender algo fundamental e teológico dentro desse contexto. Porque Lucas, ele traz no capítulo 10 inteiro a conversão de Cornélio, né? Tudo que Deus ele vai fazer. E o início do capítulo 11 também. Até mais versículos do que a própria conversão de Paulo. Curioso. O que diz respeito ao contexto, né? Falando sobre judeus, gentios, né? A parede da separação, que a Bíblia vai dizer em alguns momentos. As leis, né? Os mandamentos na forma de ordenanças, isto é, a lei, né, do Antigo Testamento por completo. Deus fez uma aliança especial com quem? Com os judeus, né? Com os Israel, não é mesmo? E deu a eles a lei de Moisés, como parte do seu plano, né? De mandar o Messias ao mundo. Eles aguardavam, né, até aquele momento. Os gentios, eles não foram incluídos nessa lei. E a lei estabelecia uma espécie de barreira, né, entre os judeus e entre os gentios. E como resolver isso? Alguém sabe o que eu quero dizer? Jesus, né? Jesus veio para derrubar essa barreira. Quando ele morre na cruz, ele provou a morte por todo e qualquer homem. Por todos. Judeus e gentios de igual forma. A parede da divisão, a lei, ela foi legalmente abolida no momento em que Jesus morre na cruz. Então ele está convidando não mais apenas os judeus, agora ele convida também os gentios. Então parte do problema que era que os judeus tinham acrescentado as suas próprias fortificações, né, à parede de separação ali. A lei ensinou àquele povo que eles eram o povo escolhido de Deus, de fato era, né? Então eles decidiram que isso significava que eram melhores do que os gentios, né? Por assim dizer. Então, Atos, capítulo 10, nós vamos iniciar hoje, descreve como Deus ele começou a derrubar essas barreiras lá na igreja primitiva. É um dos mais importantes
no desenvolvimento da igreja, na verdade, né? Da igreja primitiva. E ela marca a inclusão oficial dos gentios na comunidade cristã. O encontro entre Cornélio, que era um centurião romano, e o apóstolo Pedro, evidencia a força e a grandeza do evangelho do Senhor Jesus. A quebra de barreiras, né, entre os judeus e os gentios. Eu vou pedir para que o irmão que está com o microfone fazer a leitura para nós. Se você quiser acompanhar a sua Bíblia ou aqui no slide comigo, Atos capítulo 10, versículo 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Amém. Este Até o 2. Obrigado. Embora Jerusalém fosse a cidade mais importante, né, daquele território, do ponto de vista dos judeus, o texto fala, morava em Cesareia um homem chamado Cornélio. Cesareia era a cidade do governador romano, né, ali da província da Judéia, e era a sede das forças das ocupações romanas. Então, Cesareia era uma cidade predominantemente romana nas margens ali do Mediterrâneo da Judéia. Deus estava interessado nesse homem chamado Cornélio. Como o texto diz, né? Cornélio era um centurião, ou seja, um oficial do exército romano que comandava ali cerca de 100 soldados. A corte italiana mencionada aqui era uma unidade militar, provavelmente composta ali principalmente por soldados romanos nativos, né? Porém, apesar de ser um soldado romano, versículo 2, ele diz que Cornélio era um homem bom. Cornélio era um homem temente a Deus, ou seja, um gentil que acreditava no Deus de Israel. Ainda que crescendo numa cultura totalmente diferente. Ele não havia, obviamente, sido circuncidado, não seguia as leis, enfim. Mas o texto diz que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Que orava continuamente, né, a Deus, que dava muitas esmolas, o texto fala, né, para aqueles que estavam passando por alguma dificuldade. Então, sua fé ela se refletia nessas áreas, né? Por mais que ele não conhecia a fundo o Deus de Israel, ele vivia de forma piedosa, caridosa, em oração. E por causa dessa maneira de viver, a vida e o coração de Cornélio, aqui descrito para nós vemos um homem que, obviamente, tinha um relacionamento real com Deus. Atos, capítulo 10, versículo 3 e 4. O irmão Fábio pode ver para nós? Atos 4, atual, 4, 5, né? Versículo, capítulo 10, versículo 3 e 4. 3, 4. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As suas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém. Após nós conhecermos um pouquinho quem esse era, né? O tal Cornélio, e aonde ele estava naquele momento, veio a ele esse momento sobrenatural, né? Uma visão. A hora nona, ou seja, às 15 horas, eram os horários comuns, né? Tradicional ali, de costume de oração dos judeus. É significativo que Deus falou com Cornélio aqui, diretamente, até mesmo chamando pelo nome, mostrando que Deus conhece aqueles que o buscam sinceramente. E por que eu digo isso? E eu pergunto também a vocês, fica à vontade de responder, Deus ouve a oração de não cristãos?
João 9,31 pode sugerir que não, né? Deus não ouve a pecadores. Mas o exemplo de Cornélio aqui mostra que Deus atende quem o busca sinceramente, honestamente. Seja ele romano, judeu, seja ele cristão ou não. Se a oração expressa um desejo genuíno de conhecer a Deus, ela é útil, claro. No entanto, a salvação vem pela palavra de Deus. Atos 11, verso 14. A salvação vem pela palavra de Deus. O texto diz que as orações, as ações de Cornélio, as esmolas, né, a sua caridade, a sua bondade, subiram diante de Deus. Mas será que isso bastava? Cornélio respondeu com temor, né, atemorizado. E o temor não é uma resposta comum diante de tal atitude ali, sabe? Todos os fatos estavam ali sendo descritos como o Lucas mesmo menciona. Ele ainda precisava ouvir o Evangelho de Jesus. Tendo afirmado que Deus ouviu a oração de Cornélio, o anjo deu algumas instruções a ele. Veja os versículos seguintes, 5 ao 8. Irmão Alex, pode ajudar nós? Atos 10, 5 a 8. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência se situava à beira do mar. Logo que se retirou o anjo, que Ele é por aniversário do sobrinho dela, tá vendo? dois dos seus domésticos e piedoso que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Ixi, aí tá fechado tudo. Então, conhecemos primeiramente o Bora, Cornélio. mano. Fechado agora. E agora, nós Então, geralmente quando a gente passa aí, essa hora, tá. É, mas é boteco, é carnaval agora também, entendeu? Então, tudo dá muda. instrução para ele. Envia mensageiros aonde esse Simão Pedro está. Deus, ele dá direções específicas para que Cornélio encontre o apóstolo Pedro. O fato de Pedro estar hospedado A mulher lá daquela quarto não deu infarto, né? segundo Eu vi o Van falando isso. era uma profissão O olho dela que tava ali, nós voltamos do exame, né? da mostra que Deus estava trabalhando ali no coração Nós somos juntos. e também no coração de Pedro. Para superar as barreiras culturais. Isso tem significado no contexto. De acordo com o capítulo 10, nós vamos chegar lá no versículo 22, o propósito de Sondar chamar A Pedro parte da Alice, para pudesse ir eu arrumar suspensão, mas para primeiro tem que dar pneu, porque não vou ficar sem pneu. Depois eu arrumo Nós suspensão. vemos no capítulo 11, versículo 14, o anjo disse É quando eu falei para a senhora. dá palavras mediante as quais será salvo. A gente passa muita coisa, Vai dar vai mudando. E assim, eu falei assim, ó, mãe, às vezes é livramento. Não sei o que, a gente tem que acreditar, a gente tem que saber que é o melhor. É o melhor. O menino não cobrou caro para fazer o serviço. É a direção de Deus. Tanto eu também oro, também, tudo. Confiou em Deus. Ele podia confiar em Deus. E Deus estava falando também com este tal Pedro, né? Que ele nem conhecia ainda. E te dirá o que deves fazer. Ele te dirá o que você deve fazer. Né? Eu ouvi as suas orações, eu vi todas as suas ações, tudo que você faz. Mas vai até Pedro. Ele tem algo importante para te dizer. Então Deus ele enviou um anjo em uma visão a Cornélio, mas perceba que ele usou um homem para pregar o evangelho de Jesus. Curioso, né? Cornélio, ele obedece, né, prontamente, demonstrando ali sua fé no Deus de Israel. Mais tarde, quando Pedro chegou e disse a Cornélio, né, no versículo 29, nós vamos chegar lá, perguntou,
Pois, por que razão me mandaste chamar? Por quê? Pedro estava ele. E trazendo à luz esses fatos, essas verdades básicas do plano de Deus de salvar Cornélio, irmãos, nos levanta uma questão. E a primeira pergunta é: por que chamar o homem? Por quê? Né? Por que chamar o homem? O anjo estava ali. Não é? Por que o anjo não disse a Cornélio como ser salvo? O anjo já estava ali. Por que ele já não pregou as boas novas do Evangelho para Cornélio? Ó, o caminho é esse, siga Jesus. O cuidado, irmãos, preste atenção nisso. O cuidado desse tesouro do Evangelho foi concedido a quem? Foi confiado a quem? A vasos de barro, né? A cristãos, aos discípulos de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de quem? De Deus e não de nós. Quem carrega o Espírito Santo? Isso. Irmãos, isso é muito importante entender. Jesus, ele deu a grande comissão, o ir a homens, não a anjos. O ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, ela foi confiada a seres humanos, não a seres celestiais. Olha lá no slide comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo mesmo, não lançando em conta os pecados dos homens. E olha lá, a frase final, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, o id, pregar o evangelho é para quem? Para todos, né? Assim como a mensagem vai ser entregue para todos, nós temos um campo gigantesco, a palavra diz, para pregarmos, e inclusive falta mão de obra para isso. Então não é uma falta só no âmbito profissional, mas também enquanto igreja. Nós precisamos levar a mensagem a todo tempo, aonde formos, porque isso é incluído a cada um de nós. Em Atos, embora alguns casos de conversão escritos para nós tenham elementos miraculosos, né? Algo sobrenatural acontecia, Deus nunca ignorou sua própria determinação de que pessoas devem contar a outras pessoas como ser salvas. Pessoas vão contar a outras pessoas como ser salvas, plano de salvação. Então, o propósito da visita do anjo não foi salvar Cornélio, mas sim aproximar Cornélio, pecador, do pregador, que era Deus. Cornélio chamou, então, 2 de seus servos, o texto diz, né, em Atos 10, e um soldado piedoso que os enviou a Jope. Aparentemente, a fé de Cornélio era contagiosa, né? Porque havia aqueles em sua casa que também agiam como ele, com honra a Deus de Israel, de forma piedosa, né, o texto diz. Então, havia entre os subordinados de Cornélio também pessoas como ele. Então, eles são enviados até Pedro. Nos levam aos próximos versos. Versículo 9 ao versículo 12. Pedirei para o irmão, se tiver no microfone, que pudesse fazer a leitura para nós. 9 ao 10. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, ele, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. E quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer, então, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, do qual descia um vaso como se fosse um grande lençol,
atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Amém. Amém. Então, conforme o texto nos diz aqui, né, no dia seguinte, eles a caminham, né, até onde Pedro estava, e já aproximando-se da cidade, Pedro subiu até o terraço para adorar, né, chamado aqui de eirado. O eirado era o terraço das casas aqui naquele tempo, um lugar comum de meditação e oração, né? Enquanto Deus falava com Cornélio, e enquanto Cornélio enviava ali os seus mensageiros para chamar Pedro, conforme Deus tinha pedido para ele, Deus também estava falando com o próprio Pedro. Tipicamente, irmãos, é assim que Deus age, né? Ele fala com várias pessoas sobre um assunto, não apenas com um. Ele move a igreja conforme o seu propósito. Ele vai falar com o irmão que está preparando o sermão, está preparando a aula, a oferta, os hinos, né? Tudo começa a se encaixar conforme a vontade dele. Ele fala com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, nós temos a confirmação dele, né, da providência dele. Né? Mas o texto nos diz que Pedro agora tem essa visão também, da mesma forma que Cornélio, né? Algo miraculoso acontece. Texto lá que haviam animais considerados puros pelos judeus, como, por exemplo, vacas, ovelhas, né, cabras. Havia também animais considerados impuros pelos judeus, como os camelos, os porcos, né? E que visão, né? Porque o texto destaca que sobreveio ali um êxtase, que indica uma experiência espiritual intensa. Permite dizer, irmãos, que Deus ele não precisa que ondas sonoras, por exemplo, batem no nosso tipo para ele falar conosco, para falar com o homem. Quando ele está disposto a fazer, ele fala da forma que ele deseja. Obviamente, nós cremos, enquanto cristãos, que a palavra dele fala muito conosco. Quando nós nos dedicamos, nos empenhamos, nos debruçamos sobre ela. Ele vai falar conosco. Mas assim como aconteceu com ele, algo sobrenatural, né? Com Cornélio e Pedro. Isso é importante dizer, ele não está falando sobre alimento à toa. E você vai entender isso. Olha os versículos seguintes. Acompanha na sua Bíblia ou no slide comigo. Versículo 13 ao 16, de Atos 10. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Levanta-te, Pedro. Mata e come. Então tinha algo ali que ele pudesse matar e comer. Mas Pedro, no versículo 14, fala, de modo nenhum, Senhor. E aqui Pedro sendo Pedro, né? Jesus fala com ele, Deus fala com ele, pega as coisas e não. Peraí. Porque jamais, olha lá, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Ou seja, era algum animal, alguma coisa que ele considerava, diante da lei judaica, impuro. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Verso 16. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Irmãos, Deus ordena a Pedro a fazer algo contrário à sua tradição judaica. O ensino da lei sobre animais puros e impuros estava tão enraizado ainda em Pedro, que como era geralmente o caso, né, ele reagiu dizendo, de modo nenhum, Senhor. Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então a implicação primeira aqui era que ele não comeria, né? E permita dizer, quando ele fala não, Senhor, parece que é uma contradição de palavras ali. Vocês concordam? Porque quando nós falamos assim, oramos a Deus Senhor, significa, a palavra Senhor, ela significa mestre, né? Governante, Senhor, né? E reconhecer Deus como Senhor é reconhecer que Ele tem o direito de mandar em nossas vidas. O direcionamento de Deus é o melhor que nós podemos ter. A única resposta, então, consistente aqui era ele dizer sim, Senhor. Cornélio questionou a Deus quando ele falou, envia os mensageiros? Não, prontamente ele foi e enviou. E agora Deus começa a falar com Pedro e ele já começa a... Peraí.
Puros e impuros, irmãos, são distinções dadas lá em Levítico, capítulo 11, e em Deuteronômio também, no capítulo 14. Não vamos detalhar muito, mas diz respeito ao contexto aqui, e é importante a gente entender isso. Por que mencionar isso nesse momento? No Antigo Testamento, o puro se tornava impuro quando entrava em contato com algo que estava impuro. Somente poderia ser puro novamente através de rituais, né, de purificação. E quando algo se tornava puro, isso era chamado de consagração. Então, quando se tornava impuro, era chamado de profanação. Então, resumidamente, puros e impuros são descritos para nós lá na lei. A nós, novamente, aqui no versículo 15, falou a Pedro: ao que Deus purificou, não considere-se comum, ou seja, sujo, né, profano, inaceitável para Deus. Pedro estava aprendendo algo aqui. Para eliminar qualquer mal entendido, Deus ele repetiu a instrução. Olha o texto. Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que Deus purificou, não considere-se impuro. Então Deus repete. Sucedeu isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi enviado ao céu. Deus ele declara puros os alimentos impuros nesse momento. Mas quantos de vocês concordam comigo que ele não estava falando apenas de comida aqui? Lembra? Quando eu iniciei a aula falando sobre os gentios, sobre os judeus? Para os judeus, samaritanos, romanos, qualquer outro que não fosse, os judeus, o povo de Israel, para eles, isso simboliza a aceitação dos gentios na fé. O Senhor Deus instruiu a Cornélio uma só vez e ele obedeceu. Mas ele teve que falar com Pedro 3 vezes. 3 vezes mais difícil, né? Pregar. Para o pregador, ensinar o pregador. Então, entende como é importante a preparação no nosso secreto com Deus? Quando nós vamos trazer um sermão, uma aula, qualquer que seja o trabalho, e é para um dele. Há uma preparação para todos nós. Nós podemos pensar, Lucas, por que Deus simplesmente não disse a Pedro, né, que os gentios não deveriam mais ser considerados impuros, em vez de tomar esse caminho aí indireto, né? Dando essa visão ao Cornélio, dando essa visão ao apóstolo. E de fato há uma correlação aqui, né? Mais próxima do que pode parecer à primeira vista. Entre a aceitação dos judeus e as leis do Antigo Testamento sobre animais puros e impuros. Porque, irmãos, isso fazia sentido para Pedro naquele momento. Porque ainda que cristão, batizado, ele conhecia toda a lei, ele era judeu. E nenhum judeu consentia poder comer uma refeição preparada por um gentio. Por quê? A carne poderia ser de um animal impuro, ele não sabia. Ou poderia ter sido oferecida a um ídolo, enfim. Há muitas probabilidades ali que o judeu podia disso. Agora, se as barreiras entre judeus e gentios tinham de ser derrubadas, uma das primeiras a cair tinha de ser essa barreira aqui. Ainda que seja sobre a lei dos alimentos. Porque eles iam entender exatamente qual o propósito disso. Os versículos seguintes, versículo 17 ao 22. Acompanha comigo aquele slide na sua Bíblia. Os enviados de Cornélio, agora ele chega até onde Pedro estava. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ou seja, ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo, eis que os homens enviados à parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto com a porta. E chamando indagados, estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, mais uma vez, vindo a Pedro para passar a orientação. Pedro, olha lá, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te,
pois desce e vai com eles, nada duvidando. Olha lá, nada duvidando dessa vez. Porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui viventes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E ouvir o quê? As palavras do Evangelho de Jesus, pela boca do apóstolo Pedro. O homem que enviou os mensageiros era um gentil. Deus dirigiu uma mensagem ao gentil. Imagino que algumas peças ali do quebra-cabeça, né, começavam a se encaixar na mente de Pedro. O propósito de tudo aquilo. Por que ele estava falando de alimento puro e não puro? O propósito da visão não era para que ele mudasse a sua dieta, a Pedro. Tá aqui o porquinho, agora pode ser. Não era isso. O propósito era outro. Pedro ainda está aqui refletindo, né, conforme o texto diz, sobre tudo que estava acontecendo, tudo que ele estava vendo ali, quando os mensageiros de Cornélio chegou. Um gentil, né, irmãos? Pior ainda, um oficial do exército romano. Queria ouvir o evangelho pregado por Pedro. Então, o Espírito Santo instrui a acompanhá-los e sem hesitação. Deus usa a visão para ensinar Pedro que os gentios também são incluídos no plano de salvação. Então, todas as raízes ali seriam paradas. E isso cumpre algumas profecias, né? Como a de Isaías 49, versículo 6, olha lá no slide comigo. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim como o próprio Senhor Jesus também havia ensinado em João, capítulo 10, versículo 16. Olha que texto interessante, que acredito que vai fazer sentido do que eu estou falando aqui. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Qual é esse rebanho hoje? A igreja, não é? E quem que é esse pastor? Jesus. Seja judeu, romano, grego, seja quem for. Todos se achegarem diante de Deus em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, sendo batizado, você salvo. Então, irmãos, já concluindo essa primeira parte que eu queria deixar, essa introdução, né, da conversão de Cornélio, que é um pouco extensa, eu gostaria de reforçar isso. Atos, capítulo 10, é um divisor de águas da história da igreja. Nós precisamos entender esse contexto teológico. Ele nos ensina aqui que a mensagem de Cristo, ela rompe todas as barreiras culturais e religiosas. E que Deus chama pessoas de todas as nações para fazerem parte do seu reino. Assim como Pedro aprendeu a obedecer e a abandonar preconceitos, né? Somos também desafiados a pregar o Evangelho sem restrições, confiando que Deus conduz o seu plano soberano. Não é mesmo? Então nós vimos quem é Cornélio, aonde ele estava, a visão de Cornélio, a visão de Pedro. E o que isso significou para nós? Eu deixo aqui com os irmãos para concluir 3 lições práticas a respeito desse primeiro momento da lição sobre a conversão de Cornélio. Nós devemos estar abertos à direção de Deus. Assim como com Cornélio, assim como com Pedro. Mesmo que ela vá contra as nossas expectativas, nosso entendimento. Pedro, ele teve que superar sua visão limitada do plano de Deus. Várias vezes. Foi teimoso. Mas ele entendeu. Deus continua a nos desafiar a enxergar além das aparências, além dos preconceitos.
Pregue o evangelho a todos. A salvação é oferecida a todos sem distinção. Esse é o segundo ponto. Cornélio era um homem piedoso, esse falou para a gente. Homem bom, orava a Deus, mas ainda precisava ouvir o evangelho e crer em Cristo. Sem isso, bondade há um necessariamente. Isso nos ensina que a bondade humana não salva, mas somente a fé em Jesus. E o terceiro, mais importante ponto, último ponto aqui, né? O Espírito Santo é quem autentica a conversão dos cristãos. Lembra no início do livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a terra, e ele está disponível todo aquele que crê e foi batizado? O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios mostra que Deus confirma a sua aceitação. Eles são aceitos também, todos nós. Não por regras humanas, mas pela habitação do Espírito em cada um. Nós somos selados pelo Espírito. Então, irmãos, essa primeira parte da conversão de Cornélio, que eu gostaria de deixar claro, e entendermos isso, não foi apenas mais um batismo, não foi apenas mais uma conversão. Foi algo importante só que estava ali acontecendo. O gentil seria acrescido à igreja, não apenas Deus. Então, no decorrer dos próximos versos, e nós vamos encerrar agora, nós vamos ver a consequência de tudo isso, e eu deixo para a próxima aula, a partir do versículo 23, o encontro entre Pedro e Cornélio. Tudo que a partir dali vai acontecer. Amém? Vamos fazer uma pausa agora para o café e logo mais nós voltamos com o culto de adoração ao Senhor em nome de Jesus. Amém.